E se eu te dissesse que aquilo que você chama de coincidência pode estar moldando a sua vida sem você perceber? Que pequenos momentos, aparentemente aleatórios, podem ser sinais de algo muito maior acontecendo ao seu redor. Antes de continuar, eu preciso te explicar de onde vêm as ideias que você vai ouvir aqui. Existe um conjunto de ensinamentos conhecidos como Abraham Hicks, que falam sobre como a nossa mente, nossas emoções e o nosso foco influenciam diretamente a realidade que a gente vive. Dentro da psicologia, o psiquiatra Carl Jung também explorou profundamente a relação entre mente e realidade, especialmente através do conceito de sincronicidade, enquanto outras abordagens modernas também falam sobre como consciência, foco e repetição mental influenciam diretamente aquilo que vivemos, e todas elas, de formas diferentes, apontam para algo muito simples, mas extremamente poderoso. Você cria a sua realidade a partir daquilo que você foca, sente e repete mentalmente. E pode parecer abstrato no começo, mas conforme você começa a observar sua própria vida, isso começa a fazer sentido. Agora pensa comigo. Você já parou para considerar que talvez a sua realidade não seja exatamente aquilo que está acontecendo, mas aquilo que você escolhe observar repetidamente? Porque quando você entende isso, tudo muda. Você começa a perceber que muitas das coisas que você está vivendo hoje não surgiram do nada. Elas foram sendo reforçadas, pensadas, comentadas, repetidas, até se tornarem familiares, até se tornarem normais para você. É como se você estivesse constantemente escolhendo, dentro de um grande banco de possibilidades, aquilo que vai ganhar força na sua experiência. Mas o problema é que a maioria das pessoas faz isso no automático. Olha ao redor, vê algo que não gosta e começa a falar sobre aquilo, pensar sobre aquilo, reclamar daquilo. E sem perceber, começa a dar energia exatamente para aquilo que não quer. E aqui está um ponto central. Você cria aquilo para o qual dá atenção. Não é sobre o que você deseja no fundo. É sobre o que você alimenta no dia a dia. Porque muita gente diz, mas isso é real, eu só estou olhando para a realidade. Mas a questão nunca foi se algo é real, a questão é, isso faz você se sentir bem. Existe uma forma muito mais inteligente de viver. Em vez de usar a realidade como base, você usa o seu sentimento como guia. Se algo te faz sentir bem, você continua focando. Se não faz, você escolhe não alimentar. Você pode ver sem se prender. Pode perceber sem transformar aquilo no centro da sua atenção. Porque toda vez que você pensa, fala, relembra ou analisa algo por muito tempo, você está mantendo aquilo ativo dentro de você. E o que fica ativo tende a se repetir. Agora, pensa com sinceridade. Quantas vezes você já fez isso sem perceber? Você quer mais dinheiro, mas passa o dia falando que não tem. Você quer se sentir melhor com seu corpo, mas só enxerga defeitos. Você quer melhorar sua vida, mas continua reforçando tudo o que está errado. E sem perceber, você está criando mais daquilo. E aqui entra um ponto muito humano. As pessoas não fazem isso porque querem sofrer. Elas fazem isso porque, no fundo, sabem que deveriam se sentir bem. E quando não se sentem, tentam explicar, tentam justificar, tentam encontrar um motivo. Mas ao fazer isso, reforçam o problema, mantêm aquilo vivo. É um ciclo invisível. Você se sente mal, fala sobre isso, pensa sobre isso e continua se sentindo mal. E então piora, porque você começa a se sentir mal por estar se sentindo mal. E depois, piora ainda por saber que deveria estar melhor. Mas aqui vai algo que pode aliviar você agora. Você não precisa resolver tudo de uma vez.
Você não precisa sair de um estado ruim direto para um estado perfeito. Você só precisa dar um passo, escolher um pensamento um pouco melhor, e isso já muda a direção. E direção constrói realidade. Agora existe algo dentro de você que está funcionando o tempo todo. Uma bússola interna, um sistema de orientação, suas emoções. Elas mostram a cada momento se você está alinhado ou não. Se você está se sentindo bem, você está mais próximo daquilo que deseja. Se está se sentindo mal, algo dentro de você está desalinhado. E isso não é um erro, é um sinal. E tudo isso acontece no agora. Porque o agora é tudo. Não importa o que você pensou antes, não importa o que aconteceu antes. O que importa é o que você está ativando agora. E é aqui que entra algo que talvez você já tenha vivido, mas nunca parou para observar com atenção. Aqueles momentos em que você olha para o relógio e vê 11h11, ou 22h22, ou começa a perceber números repetidos aparecendo em vários lugares. E o mais curioso é que isso quase nunca acontece quando você está totalmente distraído. Geralmente acontece quando você está pensando em algo importante, quando está em dúvida, quando está refletindo sobre a sua vida, como se aquele momento tivesse um peso diferente. E por um segundo, você sente, como se aquilo significasse algo, mas logo depois, você ignora e diz para si mesmo que é só coincidência. Mas e se não for? Dentro da psicologia, Carl Jung descreveu a sincronicidade como eventos que não têm uma causa lógica aparente, mas que carregam significado para quem vive. E quando você conecta isso com a forma como sua mente foca e repete padrões, tudo começa a se encaixar. Segundo Bashar, que é uma consciência canalizada pelo Darryl Anka e traz ensinamentos sobre realidade e frequência, a realidade funciona como um espelho, refletindo de volta aquilo que você está emitindo. Já Bob Proctor, que foi um dos grandes nomes do desenvolvimento pessoal e estudioso da mente subconsciente, ensinava que aquilo que você mantém de forma repetida na sua mente tende a se manifestar na sua vida. Agora junta tudo isso, foco, emoção, repetição, e de repente você começa a perceber padrões. Não porque existe algo mágico acontecendo fora, mas porque você começou a perceber o que sempre esteve ali. E talvez o mais importante de tudo, você começa a sentir. Porque no fundo, não é sobre o número. É sobre o momento. É sobre aquela pausa. Aquele segundo em que você sai do automático, respira e percebe. E esse momento muda tudo. Porque é nele que você retoma o controle da sua atenção. E quando você começa a fazer isso com mais frequência, algo muda dentro de você. Você para de reagir tanto, para de alimentar qualquer pensamento e começa a escolher melhor. E quanto mais você escolhe melhor, mais a sua realidade começa a refletir isso. E aí sim, esses momentos começam a aparecer mais. Não porque o universo começou a falar com você, mas porque você começou a ouvir. E isso revela algo muito importante. Você não está sozinho. Você é o ponto central de uma energia criativa gigantesca. E essa energia responde a você o tempo todo. Agora vem uma das ideias mais libertadoras de todas. Você não está aqui apenas para sobreviver. Você está aqui para experimentar alegria. Esse é o objetivo. E quando você começa a se orientar por isso, tudo começa a se encaixar. Mas isso não significa que você precisa estar bem o tempo todo. Você não precisa se cobrar. Você não precisa se julgar. Porque o movimento para frente já está acontecendo. Ele é inevitável. A única questão é: como você quer se sentir enquanto isso acontece? Porque talvez no fundo não exista nada tão grave quanto a sua mente faz parecer. E quando você começa a relaxar nisso, algo muda. Você solta, respira
e começa a escolher melhor onde colocar sua atenção, porque no fim, é isso que cria tudo. E talvez esse vídeo não tenha aparecido por acaso para você. Então me conta aqui embaixo, qual foi o momento da sua vida em que você mais percebeu esses sinais? E se você quer aprender mais sobre como treinar sua mente e se alinhar com uma realidade melhor, segue o canal, porque tem muito mais vindo por aí.